Bem, o Bert Helling foi um alemão. Ele viveu até o ano passado. Ele teve uma vida longa e muito profícua, né? Deixou um legado maravilhoso para todos nós. O Bert Helling, ele foi padre até mais ou menos 40 anos. E aí, numa época em que a igreja estava muito... O mundo todo, né? Estava envolvido com o movimento ecumênico. Então, ele foi escalado para representar a igreja católica num congresso da igreja anglicana. E lá ele disse que tinha várias oficinas. E numa dessas oficinas, o tema era: o que é mais importante para você? As ideias ou as pessoas? E ele resolveu participar dessa oficina. E nessa oficina, ele fez uma descoberta muito interessante. Que ele tinha entrado para a igreja, optado por ser padre, com o desejo de auxiliar as pessoas, diminuir o sofrimento, né, da humanidade. E que até aquele momento ele tinha passado todo o tempo dele defendendo as ideias da igreja e pouco tinha feito para realmente diminuir o sofrimento da humanidade, né? Isso não é bem assim, né? Porque ele fez uma interpretação bem profunda, porque, na verdade, é muito angustiante a gente, ou como professor, ou como padre, ou como médico, ou como nutricionista, em qualquer profissão, né, que serve a vida, você fazer as coisas e não sentir que realmente você está transformando a vida das pessoas. E aí, naquele momento, ele decidiu que ele ia deixar a igreja, e que ia voltar para a Europa, porque ele trabalhava na África, a congregação dele estava alocada na África do Sul, e ia estudar para ser psiquiatra e para procurar desenvolver uma forma de realmente ajudar as pessoas. E é por isso que nós temos hoje a constelação familiar. Mas vocês também, se vocês forem se aprofundar um pouquinho mais na vida do Bert Helling, vocês vão ver que a constelação familiar também não existiria, não fosse essa experiência dele como padre, essa experiência na África do Sul, o contato com uma cultura onde a ancestralidade ela é muito presente, a consciência da importância da nossa ancestralidade. Então, o Bert Helling fecha um ciclo da vida dele, abre um outro e, na maturidade, ele desenvolve essa percepção da vida, esse olhar diante da vida tão profundo, tão prático, tão objetivo, e deixa esse legado maravilhoso que é o trabalho da constelação familiar. Gente, as ordens do amor do Bert Helling, essas ordens do amor, elas são como leis naturais, leis da física. E o mais impressionante é que elas são leis da vida em geral. Então, a gente pode até pensar assim: aqui na Terra tem a lei da gravidade, na Lua não tem, né? Porque a gente aprendeu a ver os astronautas flutuando lá na Lua. Mas essas ordens do amor, elas atuam no universo, de um modo muito geral e muito profundo. Tanto que um constelador que eu admiro e respeito muito, Mário Cosiner, ele trabalha com a ideia de constelações interdimensionais. Oi, filha. Olá, Já tem um monte aqui, eu estou contando para eles um pouquinho sobre a história do Bert Helling, como que o Bert Helling tomou a decisão de estudar para desenvolver o trabalho que nós temos hoje. E olha como um momento de percepção, um momento de clareza sobre a sua própria história, sobre as suas próprias decisões, ressignificar suas decisões, pode ser tão transformador e pode ser tão determinante em você trazer para o mundo algo de extraordinário, não é isso? O Bert Helling não teve filho, gente, porque na idade mais jovem ele foi padre, né, da Igreja Católica, mas apesar da constelação sempre dizer que o maior serviço que nós prestamos é passar a vida para frente, né, porque tudo o resto que existe em função da vida, através da nossa profissão, nós também servimos a vida de uma forma extremamente profunda e séria, quando esse trabalho é feito realmente com essa disposição, Mariana, que o Bert Helling tinha, que eu sei que a Mariana que perguntou isso, tem também, que é essa disposição de fazer a diferença, que é essa disposição de deixar o seu legado, de deixar a sua marca. Isso é extraordinário, né? Então, nós estamos aqui a serviço do Bert Helling, fazemos parte disso, e é uma honra. Sim, eu achei interessante que teve uma paciente minha essa semana que ela me perguntou como que ficou a constelação familiar depois da morte do Bert Helling, se isso tinha feito alguma mudança em questão da força e da energia da constelação familiar. Eu precisei parar para pensar um pouco, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Mas aí, ao refletir sobre a pergunta dela,
dela, eu falei, olha, eu acho que ele conseguiu deixar de maneira muito vivencial, de maneira muito substancial o que ele precisava deixar. Então, é como se a gente tivesse absorvido ele, é como se a gente tivesse entrado em contato mesmo. É como se o campo dele fosse totalmente aberto a quem quisesse chegar e se aproximar. Pode ser uma ilusão, né? Mas é a impressão que faz. Não é uma ilusão, não. Num dos últimos, acho que talvez o último seminário do Bert Helling no Brasil, eu estive lá em São Paulo, né, uma semana com eles. E eu lembro dele, teve um momento muito forte desse encontro lá em São Paulo, quando ele falou assim, ele pegou o microfone, né, levantou e falou assim, eu quero saber quem nesse salão está disposto a receber a constelação familiar como quem recebe um filho. E aquilo foi muito impactante para todo mundo, né? E aí depois ele falava assim, agora se dividam em grupo de 3 e discutam sobre isso. E foi e aquilo para mim foi muito forte, porque um filho é algo que é seu, mas que não é seu, e que vai adiante. E você ser mãe, e aí a gente já entra no tema da nossa live, que é ser um educador, porque um educador, ele está participando da formação. Gente, escolher uma escola para o seu filho, escolher um professor para o seu filho, é uma coisa... Está travando, a Mariana falou que está travando. É uma coisa simplesmente muito séria. Muito séria. Precisa ser escolhido com muito critério, porque é a formação de um indivíduo. E isso é, sim, de responsabilidade dos pais. E a escola, ela veio como uma parceria com esses pais. A escola, se a gente for olhar a nível de ordem, que é uma das 3 leis sistêmicas, a Rosana, seja bem-vinda, amiga. O que veio primeiro? A família. O que veio primeiro? A vida. Então é muito importante a gente ter essa consciência de colocar as coisas em ordem. A gente fala tanto do amor, foca tanto no amor, e é tão importante o amor. Com o trabalho da constelação familiar, a gente descobre que tudo é amor, né? E aí quando o Bert Helling fala, eu quero saber quem aqui está disposto a assumir a constelação familiar como quem assume um filho. Olha que coisa extraordinária. Um filho é algo que você dá tudo para ele, tudo irrestritamente, mesmo quando você não cria, porque você deu aquilo que é essencial, é a vida, e ali você deu tudo que é essencial. E depois ele não te pertence. Ele é seu, mas ele é além de você, né? Eu falo que acontece uma reação química, né? A gente é nosso pai, a gente é nossa mãe, mas a gente é algo além. Inclui os dois, mas que é diferente. Então, a constelação é dessa forma. Aí, o que tem acontecido com a constelação depois que o Bert Helling morreu? O que acontece com todo conhecimento? Ele é tomado de diferentes formas, por diferentes segmentos da sociedade, por diferentes pessoas, porque quando passa por cada um de nós, se transforma. Mas você vê, a lei da gravidade não se transforma porque passa por todos nós, se transforma. Todo mundo lida com ela, todo mundo se relaciona com ela. Então, nós vamos sim aprender a absorver essas leis na nossa vida, aprender a viver cada dia mais e melhor, entendeu? Hoje o tema da nossa live é a indisciplina, né? E a importância dos professores poderem assimilar essa ideia, importância fundamental do nosso bom relacionamento com os nossos pais, para que a gente possa se desenvolver na vida. Então a constelação, ela teve um pai que sabia que precisava soltar o filho, que esse filho ia se transformar. E no caso de um conhecimento, como é o caso do trabalho do Bert Helling, ele vai se transformar numa miríade de coisas. Imagina isso em todas as áreas da vida. Então é um amor muito grande. Gente, o Bert Helling, eu chorava assim, ele entrou na sala e começou a chorar. Bert Helling é amor em estado sólido. Às vezes a gente pode achar a constelação dura, porque a constelação lida com o real. Mas eu falo, do chão não passa, né? A dureza é uma coisa boa também, porque do chão não passa. Ali você parou. Ali você se vira nos 30, ali você parou, né? Eu não posso falar nada. Porque também você sente o limite, assim. Eu acho que você tem uma percepção do que é o seu lugar e você sente aquela segurança de estar no seu lugar e do seu limite e de onde você consegue chegar. Você tem uma percepção melhor, uma visão mais nítida. Gente, eu amo quando eu vejo meus alunos. Tem um aluno meu aqui no Facebook. Obrigada, lindezas da minha vida. Por causa deles é que a Rosa da Terra existe, gente. Por causa da sala de aula. Porque eu via, já há 10 anos atrás, eu via a necessidade de incluí-los nesse mundo digital. De trazer isso para dentro da sala de aula. Porque é nesse mundo que eles vão viver.
É nesse mundo que eles vão trabalhar. Então, isso precisa vir para a educação. Os professores precisam. E eu me apoiei neles, porque era com eles que eu aprendia. Eu chegava na sala com umas propostas, tipo assim, vamos montar um site. Eu só sabia falar a palavra, né? Eles que me ensinavam a abrir, a fazer. E é um jogo extraordinário, o jogo da aprendizagem. E ninguém vem para essa profissão sem amar isso, sem acreditar nessa alegria de aprender. E aí, a indisciplina, ela pode ser resolvida através da pedagogia sistêmica? Pode, gente. Pode, de maneira extremamente simples. Como diz o Bert Hellinger, as coisas que o Bert Hellinger ensina são tão simples que ele falava assim, eu tenho até vergonha de falar, porque isso é tão óbvio. Mas o óbvio é o mais difícil da gente perceber, né? Mas também quando a gente percebe, a gente tem esse efeito que teve ali na Ana, quando ela estava falando. Você viu? Ela falou assim, a gente acha o nosso lugar e a gente até suspira, né? A gente sente que algo encaixou. E isso faz toda a diferença. A gente está encaixado no nosso lugar. Bem, quando a gente fala de indisciplina, a gente olha muito para a questão de, às vezes, um pouco de falta de limite, às vezes um pouco de falta de educação, bagunça, um falatório, tal. Mas o aspecto mais profundo da indisciplina é essa rebelião contra o novo. Essa dificuldade de se abrir para o aprender. Porque tem uma coisa sobre educação que a gente custa um pouco a olhar, mas que é essencial. Você precisa estar aberto para o novo. Hoje até a Ana me falou uma coisa interessante sobre isso, né? Porque a primeira ordem do amor é a do pertencimento. E essa ordem é muito forte, por quê? Porque ela está ligada à nossa necessidade de sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência. Então ela é muito potente. Entendeu? Mas existe uma outra coisa, um outro medo muito profundo na gente, que é o medo do desconhecido. E o novo nada mais é do que o desconhecido, não é isso? Então, isso é bastante assustador. Quando a questão é sobrevivência, o negócio, se for preciso, é correr mesmo, né? Na direção contrária. Para salvar a pele, porque sem vida o resto não dá nem para pensar, não é verdade? Mas quando a questão é mudança, a gente deve enfrentar o medo e deve ousar, porque quando a gente aprende, quando a gente faz esse movimento, a gente se expande, a gente cresce. A gente cresce em todos os níveis da nossa vida, né? E colhe muitos frutos com isso. Então, eu acho que o aspecto que muitas vezes é desconsiderado da indisciplina é essa rebelião contra a possibilidade de aprender. Você se fecha para aprender, sabe? Interessante isso. E na sala de aula, isso é muito comum, muito sério. No Brasil, a gente tem aulas, para quem não é do ensino básico, a gente tem aulas de 50 minutos, né? Gente, muito pouco tempo é realmente dedicado a ensinar e a aprender. E não tem também como ensinar e aprender com todo mundo quietinho, caladinho. Porque a gente precisa expressar, né? A gente precisa... É muito interessante quando você fala assim para um aluno na sala de aula. Você faz uma pergunta e ele fala assim, eu já sei. Aí você fala, então me explica. Aí ele fala assim, mas eu não sei explicar. Se não sabe explicar, não sabe, não entendeu. E se você não tem coragem de se expressar porque você tem medo de errar, é muito complicado. Porque como que eu vou saber, como professor, como mediador da aprendizagem, como que eu vou saber o que você sabe se você não me fala o que você sabe? Você precisa falar, não é isso? Mas na nossa educação, até isso é muito complicado, porque a gente criou um modelo onde o erro é penalizado, onde o erro é ridicularizado, onde tem uma resposta certa e fechada para tudo. Então essa questão da indisciplina, ela é muito séria e pode ser sim resolvida a partir do momento que o professor aprende a importância de perceber que ele não tem 30 alunos, 40 alunos. Ali dentro ele tem 40 famílias. E sair de um jogo muito sério, que é um jogo de culpabilização. Tipo assim, a escola está com problema, os alunos não querem aprender, a indisciplina é muito grande no sentido de bagunça, de não estarem focados na aprendizagem por causa das famílias, por causa disso, por causa daquilo, por causa do professor, por causa da regra, seja por que for. Sair disso, entendeu? A questão é focar numa parceria, numa cooperação. É começar de novo a repensar as regras do jogo. No caso da escola, isso começa na sala dos professores. Gente, se a gente for olhar a escola como um sistema, e é um sistema, dentro de outro sistema maior, a sala dos professores é o coração da escola. E, infelizmente, ainda não é um lugar onde o professor possa se sentir seguro numa comunidade de apoio. É isso que ele precisa. É isso que a escola precisa ser. A sala dos professores precisa ser para o professor. Porque o professor é o maestro que orquestra todo, que lidera essa comunidade de aprendizagem. Eu não acredito. É um professor que é o centro do processo, não é verdade? Então,
essa disciplina, a gente precisa ressignificar essa palavra. Ela precisa incluir o espaço para expressão, ela precisa incluir regras claras para você saber o que está se fazendo ali, o que está aprendendo ali. Ela precisa incluir o saber dos alunos, ela precisa incluir as famílias, o respeito. Quando você olha para um aluno, você está olhando para aquilo de mais precioso que uma família possui. É a vida que vai para frente, é a vida que continua. Todo mundo sabe a alegria que é quando chega uma criança na família. É assim? Até porque a criança já pega tudo, sabe? Gente, o amor da criança, ele é irrestrito, é um amor sem julgamento. E essa criança vai para a escola disposta a aprender. Quando o professor, quando a equipe tem essas falas tão tristes que a gente escuta na sala dos professores, aluno não quer aprender, é natural do ser humano querer aprender. O aluno que não quer aprender, ele está honrando alguma coisa. Se a escola se considera superior à família, se esse saber formal que a gente aprende na escola é visto como um saber que desqualifica o saber da minha família, sabia que isso ataca a minha segurança existencial? Tipo assim, se a minha família não presta, eu também não presto. Aí vai lá naquela primeira lei sistêmica, sabe? É a da inclusão. Se a escola exclui a minha família, então eu não tenho lugar aqui. Todo mundo sabe em si viver isso. Você pode brigar com seu irmão tanto que for, mas se você na rua vê alguém brigando com seu irmão, o que é que você faz? Defendo ele até a morte. E é assim, esse instinto de proteção da nossa família tem gerado muita indisciplina na escola. Por causa da escola, por quê? Por causa dessa fala de a educação vem da família, a família não dá educação, ou a família é carente, ou não tem suporte na família. Tem que culpar alguém, né? Na verdade, na nossa cultura... A escola na família, né? Na verdade, na nossa cultura, a gente é educado e a gente é treinado na lógica do inimigo meu, né? Tem que descobrir quem é o culpado. Como se descobrir o culpado fosse resolver o problema, não é verdade? Isso daí é um hábito cultural que nós adquirimos. Então, não é assim, defeito de ninguém. É um hábito mesmo, entendeu? Que a gente precisa sair disso. Porque se isso fosse bom e se isso desse bons resultados, nós não estaríamos onde estamos. Então, incluir os pais é valorizar esse amor dos filhos pelos pais. E aqui é importante o quê? Primeira coisa, a pedagogia sistêmica, ela tem se apresentado bastante e ela está realmente sendo introduzida na base da pirâmide do sistema educacional, que é no ensino fundamental, principalmente no ensino primário, né? Na entrada, que é lá que acontecem as mudanças. As mudanças acontecem no chão, né? Na vida real, não é na teoria. E aí o que acontece? Ah, Rosana, isso é só para as crianças? Isso é só para os professores do ensino básico? Isso é só para fazer os bonequinhos da família, colocar o papai e a mamãe e olhar para a criança e reconhecer que os pais estão atrás e auxiliar as crianças a expressarem essa confiança e esse amor pelos pais? Não, gente. Isso é para o ensino em todos os níveis. Porque dentro até de um adulto mora essa criança que ama os pais. E que quer aprender. Sabe quando a gente chega em casa todo feliz? O Ivan era muito bom nisso. O Ivan, quando ele chegava triste, eu sabia que ele não tinha aprendido nada de novo na escola. Quando ele chegava feliz, é porque ele tinha aprendido algo novo. Ele sentia que estava trazendo algo. E isso é instintivo. E a gente precisa voltar a olhar para isso. O próprio professor precisa reencontrar isso nele. Esse amor pela aprendizagem. Essa crença na transformação possível a partir da aprendizagem. E aí o que acontece? Nas universidades a gente tem visto um fenômeno, talvez não igual ao que acontece no ensino básico, no ensino médio, porque um adolescente ele costuma expressar isso de uma forma mais literal, às vezes mais até agressiva, diferente de um adulto que já esteja na universidade. Mas o que a gente tem visto na universidade são altíssimos níveis de suicídio, de depressão. Os números são alarmantes, de alunos que não conseguem fechar seu TCC, que não conseguem terminar seu mestrado, gente que fica na universidade, ao invés de ficar 5 anos, fica 6, 7, 8, 9. 6, 7. Vira estudante profissional, nem é profissional, né? Porque o negócio vira uma coisa doentia. Pessoas que não estão conseguindo se desenvolver no sentido que é o objetivo da educação, que é se tornarem adultos e desabrocharem naquilo que é o talento de cada um. Isso é muito frustrante para um professor, muito frustrante, porque o professor é o cara que está ali para impulsionar essa geração para frente. Isso é possível. Agora, esse aluno... Pode falar. Eu achei interessante que teve uma pessoa que eu atendi, já faz um tempo já, e aí ele estava tendo muitas crises de ansiedade no doutorado.
muitas crises de ansiedade e foi constelar isso. Ele já estava tendo dores no corpo fortíssimas, estava pensando seriamente no psiquiatra e tudo mais. E aí, durante a constelação, teve um momento assim que ele virou e falou assim: minha mãe é analfabeta, sabe? Para ele é muito difícil, muito pesado, assim. Foi isso que ele pôs para fora, assim. Como que eu vou ser um doutor e a minha mãe vai ser analfabeta? Não sei o que fazer, não sei como pegar isso, né? Como acolher isso, essa oportunidade. E mesmo aí é interessante que durante a constelação a gente vê o quanto os pais ficam imensamente orgulhosos de ter um filho doutor sendo analfabeto ainda. Você pensa, caraca, eu fiz uma proeza. Mas pro filho é muito difícil ele acreditar nisso. Que ele vai continuar pertencendo àquela família, mesmo sendo doutor. Eu acho que tem um fator ainda mais, como tudo, né? Tem outros aspectos. Eu vou te dar outros aspectos para olhar para isso. Não é a questão só do pertencimento. É como eu tenho o direito de tão além dos meus pais. Ele precisa compreender que os pais para sempre vão ser maiores que ele. Eu falo assim, aqui a gente usa a regra da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Quando vem o professor, eu falo assim, fique feliz na sua profissão. Se vira, faz aquilo que alegra o teu coração, que te faz sentir capaz, que te faz sentir realizando a sua coisa. E seu aluno vai ficar feliz. Quando vem o aluno, eu falo o contrário. Fica feliz, dá um jeito de entender o significado disso, a importância disso para você e de tomar isso para você. Porque aprender é uma coisa que você desenvolve uma capacidade de aprender. Você pode desenvolver essa capacidade aprendendo geografia, matemática, não interessa por onde você vai começar. Depois você vai modelar isso. É como se você se abrisse para o novo, entendeu? Quando vem filho, eu falo para o filho, dá um jeito de ficar feliz que sua mãe vai ficar feliz. E aí, quando vem a mãe, eu falo para ela, dá um jeito de você ficar feliz, que seu filho vai ficar feliz. É muito importante a gente compreender isso, que nós somos interdependentes e que estamos todos conectados. Então, quando eu fico tentando mudar o outro, eu tenho pouco resultado, porque eu tenho mais poderes sobre mim. Hoje eu falo muito sobre isso, sabe? Depois que a gente terminar essa jornada, eu vou fazer uma jornada sobre domínio pessoal. Cada um de nós é onde começa a mudança. A gente precisa se conscientizar disso. Que se eu começo em mim, eu estou começando onde eu tenho mais possibilidades. E aí depois isso vai se distribuir, isso vai afetar o ambiente, isso vai inspirar as pessoas em volta de mim. Gente, não há nada que a gente possa fazer por uma pessoa mais extraordinário do que inspirar ela a fazer por ela mesma, sabe? Isso é incrível. E você nunca sabe quando você vai fazer isso. E você nunca sabe quando você vai fazer isso. Às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto seu, às vezes é uma atitude. É uma coisa muito para cada um. Às vezes eu aprendi uma coisa com o Humberto Maturama, que eu acho ele um cara extraordinário. Ele fala assim, quando ele começa uma palestra, ele pega o microfone e fala assim, oi Sandra, ele pega e fala assim, eu tô aqui falando para todos vocês, como eu tô aqui falando para vocês, eu sou 100% responsável por aquilo que eu estou dizendo, eu tô dizendo aquilo que eu realmente acredito, aquilo que realmente eu experimentei e sei que na minha vida fez a diferença. Não sei como isso vai ser para vocês, mas eu não posso me responsabilizar pela forma como cada um recebe isso. Cada um é livre para receber e assim livre para o que vai fazer com isso. Então, isso é muito importante, porque ninguém força ninguém de nada. Na educação tinha muito uma coisa de motivação. Eu lembro quando eu fiz o curso normal, tinha não sei quantas aulas de didática só focada em motivação. Sei lá o quê, fazer cartaz, fazer não sei o quê, florzinha para motivar os alunos. Hoje a gente sabe que motivação é uma coisa interna, que vem de dentro. Então, como um professor que entrou na visão sistêmica, respeita a família desse aluno, reconhece, fala, nossa, olha que extraordinário, na sua família ninguém passou do ensino médio e você agora está concluindo um curso de medicina. Olha que extraordinário você levar isso para sua família, é como se você tivesse vencido uma maratona, porque isso é uma corrida de bastão. Cada geração vai passando isso para frente. Você não é melhor do que seu avô, do que seu bisavô, do que seu pai ou sua mãe. Você só está aqui por causa deles. Se eles não tivessem sido quem foram, feito o que fizeram, você não estaria aqui.
Eu falo assim, eu tenho muito uma imagem hoje em dia. Eu não gostava muito de roseira não, sabe? Porque eu ficava vendo aqueles galhos tudo comprido, assim, tudo desengonçado, cheio de espinho, meu Deus, eu acho que eu só olhava pro espinho. E aí depois eu comecei a prestar atenção na rosa lá na ponta, né, aberta. Eu falava, gente, como que aquele galho tão fininho, tão desengonçado, consegue suportar o peso de uma rosa tão grande? Tem algumas que são imensas, assim, abertas, né? A gente é mais ou menos isso. Teve muito sofrimento desde a raiz até a gente lá em cima se deixar desabrochando como uma rosa, gente. Imagina a alegria desses espinhos sustentando isso. Essas gerações todas sustentando a vida. Eu falo, eu tenho sangue indígena, meus bisavós maternos eram índios, meus avós maternos. E tenho sangue negro. Isso é muito sofrido, gente. Quem tem sangue português, quem tem sangue europeu, não é menos não. Teve sofrimento para todo mundo, para toda a humanidade. Hoje a gente fica pagando pau para a Europa. Vai olhar a Europa na Idade Média, gente. Treva de hoje não é luz perto daquilo. Então, se a gente olha para trás, a gente tem que se conscientizar de que nós somos o fruto de tudo isso, que nós trazemos tudo isso dentro de nós. É como se nós fôssemos as flores, os frutos. Cada geração é assim. Cada geração leva isso para frente. Cada geração recebe da outra. E recebe a vida e recebe essa possibilidade de servir a vida. Então, qual é o sentimento diante disso? É gratidão. Qual é o sentimento do professor diante dos seus alunos? Gratidão a esses pais, do jeito que são, porque se mudasse os pais, mudava os alunos. Ah, mas meus alunos estão rebeldes. Gente, você olha para uma pessoa com uma perspectiva assim, vocês não vão dar em nada, vocês são uma geração perdida, vocês são disciplinados, são. Aprenderam com quem? São mimados, são. Aprenderam com quem? Ah, eu falo, gente, são fofoqueiros. Nossa, mas são fofoqueiros. São maldosos. Tem 10 coisas boas, vai ver errada. Eles conseguem ver se você tá com uma meia furada. Eu não sei como. O professor tem que ser muito fera, porque você fica lá na frente de 40 e os 40, ó, de luneta, assim. Caçando, né? Você. Caçando erro. Só que você é um, para caçar erro em 40. E tem 40 caçando erro em você. 40 de manhã, 40 de tarde, 40 de noite. Tem que ser muito forte para sobreviver a isso. Mas como eles aprenderam? Com a gente, na sala de aula, eu falava assim para eles. Ok, eu entendo que vocês aprenderam isso, tá? Nós temos vivido assim. Vocês estão olhando pra gente. A gente tá todo mundo bem, né? Uma felicidade que dá gosto, entendeu? Um bem-estar, assim, um sucesso. Então, pra que vocês vão copiar? Me conta. Faz diferente. Ousa, faz diferente. É possível. Então, quando a escola sai dessa postura de criticar, mas a escola mostra outras formas de viver, aí ela tá no papel dela. Não tem que julgar. Aqui, a gente vai experimentar um novo modelo. Se a gente for para o Japão, a gente vai experimentar outro modelo. Que a escola seja como uma viagem. Sabe como viajar transforma tanta gente? Alguém está fazendo uma pergunta aqui. O que acontece com o jovem que deixa os estudos? Ele está servindo algo, olhando para algo que é mais sério do que estudar. Ninguém faz nada à toa. E todos nós estamos a serviço da nossa família. A gente precisa entender que na nossa cultura a gente fala assim, pai e mãe ama filho mais que tudo. Gente, nos últimos anos eu descobri que não é verdade. Filho ama pai e mãe mais que tudo. Por mais que o filho esteja assim, falando que tem ódio do pai, falando que está em ódio da mãe, que não quer saber da mãe, pondo defeito. O que tem por baixo dessa raiva é amor, puro amor. Raiva é um sentimento secundário. Um movimento de amor interrompido. Está zangado, porque não suporta ver os pais sofrerem. E não suporta, como a Ana deu o exemplo aí do médico, ir além dos pais, Ana. Então é muito pesado. Você só consegue ir além quando você realmente percebe que isso vai fazer o que você sempre quis fazer pelos seus pais, pela sua mãe. Quer ver ela feliz, quer ver ela saudável, quer ver ela próspera, quer tirar sua família da pobreza. E quanta gente que vai ser médico para cuidar da própria família, porque na família tem um quadro de doenças repetitivas, né? Até a nossa profissão a gente não escolhe à toa, a gente escolhe para servir a quê? A nossa família. Nós trazemos nossos pais dentro de nós. Então, isso é muito importante. O que fazer numa situação como essa? E aí o jovem está olhando para algo que é mais importante que estudar no momento, é mais urgente. E aí, o que você faz para esse jovem? A primeira coisa é reconhecer o fato. Reconhecer as coisas como são. Você está querendo deixar a escola e não é à toa. O que é de tão importante, de tão mais importante que você está vendo? Que não adianta fazer discurso falando para ele que a escola é importante. Ele está seguindo algo dentro dele que instintivamente é mais vital. É mais essencial. Por exemplo, uma criança pequena que não quer ir para a escola, os pais dela estão com algum problema. Quem é do ensino básico sabe disso. O jovem, a criança não tem noção disso muitas vezes. Não sabe mas... nem por que
está olhando. Exatamente. Aí cabe ao professor ter essa maturidade e entender que uma educação emocional também é importante. Às vezes um aluno, ele está isolado na sala, ele está calado, porque ele está muito triste. Mas a gente não teve uma educação emocional. A gente não sabe nem reconhecer, nem nomear os próprios sentimentos. A gente só fica lidando com angústia e quando a gente está numa idade um pouco mais rebelde, expressando isso de uma forma meio desordenada, não é verdade? Então cabe ao professor dizer por que é que você está triste, por que é que você está tão desinteressado. Nada é à toa, isso não é defeito. Sabe, é que nem aquela história como você fala assim, você não faz porque quer. A gente, todo mundo que tem mais de 20 anos, sabe que não basta querer, né? Porque é impossível você ter chegado até os 20 anos de idade, sobrevivido, e não ter percebido que tem um monte de coisa que você quer, mas não dá conta. Agora é fácil a gente julgar o outro. Com julgamento não tem paz. Então a escola precisa parar de julgar. O professor precisa parar de se julgar, de se criticar, resgatar a crença que ele tem na profissão dele, descobrir que ele é o centro do processo, que é importante, gente. Imagina uma criança que está em casa vendo os pais numa situação de sofrimento e quando ela vai para a escola, ela pode olhar para alguém que olha para ela e fala: eu vejo a sua dor e eu vejo a situação da sua família e eu sei o quanto é importante para eles que você possa trilhar um caminho diferente. A Flávia está falando uma coisa aqui: onde tem julgamento não tem ajuda. É verdade, Flávia. Onde tem julgamento não tem ajuda. Onde tem julgamento não tem paz. Eu quero ficar em paz, mas eu julgo. Gente, a gente precisa desconstruir isso na gente. Olha, eu não tô falando para vocês que é fácil, não. Porque eu tô pelejando com esse negócio e olha que eu nem sou, eu sou das mais obsessivas, assim, com as coisas, sabe? E aí você se pega fazendo. Eu aprendi um negócio chamado, com um cara chamado Eric Couto, que ensina muito sobre física quântica. E aí ele fala pra gente falar assim, cancelado. Antes eu falava igual os evangélicos, tá amarrado em nome de Jesus. Agora eu falo cancelado, cancelado. Tem dia que eu vou andando na rua, minha mente vai julgando tanto que eu só fico que nem um gravador. Cancelado, cancelado, cancelado. Ai, meu Deus, tomara que... Porque é terrível, é um treino, a gente foi treinado para isso. Agora, analisar as coisas, discriminar, é diferente de julgar. E a nossa mente é muito importante, né? Na sistêmica a gente não exclui nada. Então, o que acontece? Quando eu libero esse meu amor pela minha mãe, eu aceito ser nutrida pela vida. Eu aceito receber o meu diploma, eu aceito receber conhecimento, eu aceito receber informação, eu aceito ganhar dinheiro, eu aceito prosperar, porque tudo isso é nutrição, né? Nutrição mental, é nutrição emocional, é nutrição física, não é isso? E quando eu abro meu coração para o meu Pai, eu me abro para o mundo, para essa coragem de me aventurar, de descobrir novos caminhos, novas formas de viver. Ah, Rosana, quem é mais importante? A minha mãe é mais importante. Você está muito enganado. A gente está muito enganado. Não tem melhor, não tem pior. Os dois são igualmente importantes. Você não vive só com metade. Você nunca vai estar inteiro. E se você não está inteiro, como é que vai ficar em paz? E como é que vai poder utilizar o máximo dos seus recursos? Então, mas meu pai é assim, meu pai é assado. É o meu pai. Eu falo filhos, e o professor é filho, ele precisa fazer esse processo primeiro nele, de aceitar a vida pelo preço que ela veio. Aí ele está rindo aqui, botou um monte de kikiki. Mas se a gente tira a mãe da gente deixa de ser a gente. Se a gente tirar o pai da gente deixa de ser a gente. Se a gente tirar o avô da gente deixa de ser a gente. Videogame é uma bênção, que ensina para todo mundo que a vida é holográfica. Cada pecinha é essencial. Cada pecinha tem o seu lugar. E eu só sou essa peça que eu sou por causa de todas essas. Eu faço parte dessa corrente de vida. E isso é extraordinário, porque isso dá de volta a dignidade de cada um. Então a família tem o seu lugar. A escola tem o seu lugar. A família veio antes. A escola tem que ser mais importante. A pessoa que perguntou, e o aluno que deixou a escola nunca vai ser mais importante do que a família. A família é a sobrevivência, é a necessidade de sobrevivência. O ser humano tem isso intrínseco. Imagina a gente na pré-história. Se o nosso grupo abandonasse a gente, mesmo que a gente fosse adulto, a gente morria sozinho, você não sobrevive. Então essa lealdade familiar, ela é muito vital pra gente. Para os professores também isso atua, viu? Às vezes o professor na sala de aula, ele faz um discurso, tenta ser aquele professor bonzinho que não põe limite, que é amiguinho dos alunos e que daí não vira nada também. Acho que até pelo contrário, até prejudica mais a situação, ele perde o lugar dele, perde o lugar de poder, a autoridade que ele tem essa autoridade, ele fica fraco. E os alunos olham e veem ele fraco. Gente, o professor é um modelo, assim como o pai e mãe é um modelo, é o segundo modelo. Tanto que quando a gente vai para a escola, né, a gente até acha que é mais importante que a nossa mãe, né? Se a mãe quiser ensinar diferente da professora, a gente fala assim, não, mãe, não é assim que a minha professora ensina. É uma coisa extraordinária, né?
É uma coisa extraordinária na vida da gente, os nossos mestres, né? E aí o que acontece? A gente fala tanto de Jesus, que Jesus foi um professor, um mestre, né? Todos eles. Bert Hellinger é um mestre. E todos nós somos mestres. Resta saber de quem, né? Quem está em volta da gente. A gente está sempre dividindo isso. Mas então, gente, é muito importante esse reconhecimento da família do aluno. Esse reconhecimento da situação que ele está vivendo. Ajudá-lo a ver com clareza o que está acontecendo. E ajudá-lo a buscar estratégias, a perceber a importância. Porque uma coisa com relação à educação é a mesma coisa com relação a qualquer meta de longo prazo na sua vida. Você precisa investir tempo nisso. Não vai cair do céu. Então, o aluno precisa entender o ganho que vai vir disso, que ele está construindo algo e que não é só para ele, que é para a família também. E chegar a uma forma de gerenciar isso. Graças a Deus, hoje tem muito mais recursos, né? Inclusive os recursos virtuais. Mas ninguém abandona a escola à toa. Uma criança pequena, se a mãe está passando mal, ela não quer ir para aula. Dá dor de barriga nela, dá dor de cabeça, dá dor em qualquer coisa. Mas ela não quer deixar a mamãe dela em casa, sozinha, passando mal, ir para a escola. Entende isso? É um amor profundo. E essa criança dentro de nós sempre vai existir. Essa criança que quer ver os nossos pais felizes. Muitas vezes essa criança está zangada. Chega na escola reclamando dos pais, contando histórias tristes, e a gente cai nessas histórias, tenta entrar no lugar dos pais, sai do nosso lugar, e aí a gente perde mais força ainda, e esse aluno acaba se voltando contra nós. Às vezes de uma forma passiva, se recusando a aprender, se vitimizando. Gente, aí é um bom critério sempre fazer assim, ó, aquilo que o Bert Hellinger ensina. Essa minha atitude está fortalecendo essa pessoa ou enfraquecendo? Então, ter pena do aluno, pena da pobreza dele, contar as histórias sobre as misérias da família dele, isso é uma coisa muito triste. Enfraquece, envergonha, tira a dignidade das pessoas. Tá certo? Eu acho que a gente, às vezes, precisa um pouco mais de empatia na educação. A gente precisa de um pouco mais de empatia na sala dos professores. Olhar que a indisciplina não é só a indisciplina do aluno que se manifesta como inquietude, como bagunça. É essa indisciplina nossa como ser humano. Essa indisciplina nossa, que é essa dificuldade em fazer o que é necessário fazer para ficar bem, para dar suporte para o outro ficar bem. Desenvolver essa cooperação. E é isso que a gente precisa hoje mais do que nunca. E a gente está num mundo agora que, se antes era ameaçador viver em grupo, imagina hoje, sabe? Quando eu era jovem, a gente tinha grupo, for contar, devia dar mais 100 pessoas. Hoje ninguém tem 5 mil no Facebook. Hoje uma pessoa falou mal de você na rede social, acabou com a sua vida. Então a questão ética, a questão do professor bancar a posição dele ser realmente um exemplo, um modelo. Falta modelo para essas jovens gerações. Falta modelo, gente. Isso é muito sério. E o maior modelo é aquele que está mais próximo de você. Então, assim, essa determinação de você fazer a diferença, mesmo que seja para a maioria de um, ela pode transformar a sua vida. Como aquele momento na vida do Bert Hellinger, naquele seminário, como ele percebeu que as ideias, por mais que sejam maravilhosas e bonitas, como parece no nosso julgamento, elas não são mais importantes do que as pessoas. As pessoas são o essencial. Aquilo ali mudou a vida do Bert Hellinger. E a vida de quanta gente que tem mudado e de quanta gente que vai mudar, gente. Não tem... eu fico assim, eu falo, gente, é uma coisa extraordinária. Um ser humano, Aí a gente fala assim, uma andorinha não faz verão. Ah, meu Deus. Na humanidade não é assim, gente. Porque tudo é uma andorinha que fez. Depois um monte, né? Depois vira um bando. Mas é uma pessoa transforma o mundo. E a soma da contribuição de todos nós é a história da humanidade. Então, a disciplina pode sim ser resolvida com esse olhar para a família, com esse olhar para a nossa origem, para a origem do outro, para essa valorização da vida, porque cada um de nós é único. Eu sempre falo, né? O mesmo homem, a mesma mulher em outro momento da outra pessoa. Cada um é um milagre. Quando um professor está diante de seus alunos, ele está diante de um milagre. A vida é um milagre, é extraordinário, né? Vários milagres. E olhar para isso com esse respeito. A família vai agradecer, as gerações vão agradecer. E você vai se sentir... eu não falo nada, né? Você vai se sentir fora. O pessoal fala assim, Rosana, você se acha, né? Eu falo assim, gente... Tem dia que eu me acho 50 coisas num dia. De manhã, às vezes, eu me acho top. De tarde, mais ou menos. De noite, às vezes, eu me acho, nossa, que podre. A gente se acha assim. O problema é a gente se achar. E se permitir se perder e se achar de novo. E se achar de um modo novo. Né? Porque isso é uma ampliação de consciência. Alguém vai fazer uma pergunta? Aqui. Mas semana que vem a gente pode falar sobre a questão de como o professor lida com os superiores dele na escola.
Como que ele pode porque ser... isso também tem a ver com os nossos pais, viu? Lidar com a autoridade tem a ver com a nossa relação com os nossos pais, sabe? Se a gente é muito exigente, se a gente é muito vulnerável. Eu acho que é interessante muitos professores falar sobre isso, que às vezes o professor ele quer uma dinâmica diferente em sala de aula, mas ele não sabe como fazer isso porque tem superiores dele exigindo coisas e tudo mais. Eu Isso aí tem uma coisa mais profunda ainda aí. A maneira como ele lida com os superiores e com a regra da escola, na verdade, com as posturas dele, ele está educando os alunos dele. Os alunos vão repetir, vão modelar. Ele é o modelo, entende? Então, se ele tem medo, se ele lida a partir do medo, a partir de uma fragilização, a partir de uma vitimização, ou a partir de uma ira, de uma acusação, de uma insubordinação, ainda que velada, os alunos vão reproduzir isso. Gente, a gente ensina o tempo inteiro. Então, saber lidar com o nosso emocional, saber lidar com a autoridade, saber lidar com todas essas dificuldades, com as coisas que a gente concorda, com a gente não concorda, mas que a gente precisa aprender a respeitar. Eu falo que aqui a gente aprende que a forma mais extraordinária de amor se chama respeito. Respeito não é querer fazer igual, não é concordar, não é imitar. Respeito é aceitar, mas falar, ó, isso eu não posso, isso eu não posso. Isso é muito importante, porque por causa da nossa necessidade de pertencer, a gente acaba fazendo aquilo que a gente critica. A gente critica, a gente acha um horror, e para continuar pertencendo ao nosso sistema profissional, para continuar se sentindo aceito, aspas, pela nossa comunidade profissional, a gente faz coisas que violentam a nossa própria integridade pessoal. Isso aí não tem autoestima que resista. É atirar no próprio pé. Então, isso é muito sério. Pode falar mais sobre isso semana que vem? Pode, e falar sobre isso e como curar isso através da aceitação dos nossos pais, da ressignificação dessa nossa relação emocional com os nossos pais. Sair de um amor cego e ir para um amor que vê a realidade, que vê como é e que nos possibilita expressar essa gratidão pela nossa vida, pela fonte da nossa vida, que são os nossos pais. Muito bom, mãe. A gente se vê quarta que vem? Sim. Então até quarta que vem às 19, mãe. Te amo. Gente, ela só me fala que me ama nessa live. Eu acho que eu vou fazer para sempre. Não, eu falo pelo WhatsApp. Eu só falo virtualmente, mas eu falo. Acabou o tempo? Acabou, mãe. Nossa, eu falo pra caramba. Você quer falar que me ama também, mãe? Fala. Claro que eu te amo. Claro que eu te amo. Vou falar nos bastidores aqui, mas as lives do Facebook a gente vai resolver esse negócio da dupla do... Para poder fazer as lives no Facebook também. Tauan tá aqui falando que a gente vai resolver. Quem quiser assistir pelo Facebook, se Deus quiser, semana que vem vai dar certo de ver pelo Facebook. Né, Tauan? Tá bom. Tá, joia. Olha, gente, eu amo minha filha, mas eu sei que ela me ama muito mais. Você tá amada, mãe! Ainda bem que agora eu tenho filha, nem preciso do seu amor. Sabe qual é a salvação da gente? É que todos nós somos filhos. Não tem uma criatura nesse mundo que está viva e que não é filho. Então, todo pai, toda mãe pode ter assim, a tranquilidade de saber que é profundamente amado. Ainda que esse amor venha pelo avesso. Uma hora desvira, né, Emily? Uma hora desvira. Uma hora desvira. Bom, isso. E é uma bênção, gente, porque tudo que existe é amor. A vida é puro amor. Amor em estado sólido, como diz o Bert Hellinger. Rosana, por que tem tanta confusão? Porque tá tudo bagunçado. É só a gente colocar um negócio em ordem, cada coisa no seu lugar, olhar direito, olhar de novo e vira show. Combinado? Muito bacana, mãe. Tá bom, um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.